Oscar Lima Alpha. Eu sou Alexandre Salles e esse é o canal Piloto. Em 2010 nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica, um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o canal Piloto. A autoconfiança é algo que você veio conquistar através do seu treinamento de voo. Mas assim como tudo na aviação, você também tem que saber administrar. Então, senhores, hoje abordaremos aqui o fator autoconfiança, que é algo essencial para o bom aproveitamento na instrução, mas assim como tudo nessa vida, em excesso também faz mal. A instrução de voo tem como um dos objetivos justamente prover essa autoconfiança para o aluno, para que ele consiga, através desse treinamento, voar de modo solo, sem receios e, acima de tudo, com segurança. No meu caso, a partir da 10ª aula de voo, mais ou menos, eu já estava conseguindo saber o básico para começar a ganhar aquela autoconfiança. É aquele momento que o aluno sabe que se algo acontecer com o instrutor de voo durante o voo, ele desmaiar, por exemplo, o aluno consegue retornar a aeronave para o aeroporto sem maiores incidentes. Só que, apesar de tudo isso, eu estava percebendo que, no meu caso, a partir ali da 10ª aula de voo até a 20ª, o meu nível de autoconfiança estava crescendo demais. Eu estava começando a achar que eu já sabia de tudo que eu precisava para aquele meu nível do treinamento. Então eu percebi que eu estava começando a estudar o teórico cada vez menos, fazer horas de nacelle com cada vez menos frequência e os voos mentais também estavam cada vez mais raros. E tudo isso também apoiado naquele meu raciocínio pelo fato dos INVAs apontarem que para o meu nível de instrução até aquele momento eu estava evoluindo bem. Só que lá no fundo eu sabia que essa autoconfiança em excesso poderia e iria ser prejudicial para mim no futuro próximo. Então, qual o raciocínio que eu tive? Eu pensei no seguinte: eu tenho que arranjar algum modo de derrubar o meu ego. Eu tenho que levar uns tapas na cara para me lembrar que eu ainda não tenho 4 faixas nos ombros. E o que eu fiz? Lá durante o meu PP, tinha um INVA que eu carinhosamente apelidei de o INVA mais exigente do mundo. O que os outros INVAs consideravam, por exemplo, uma evolução ótima, ele considerava uma evolução aceitável. Para ele, nada estava bom e tudo podia e devia melhorar. Eu havia voado com ele pela primeira vez apenas por um acaso de escala e desde então eu torcia para não voar novamente com ele justamente por causa desse nível de exigência característica que ele tinha. Só que, levando em conta aquele meu raciocínio sobre autoconfiança em excesso, eu pensei, é um mal necessário. Então, lá no próximo voo, após essa decisão, eu fui lá na operações de voo e disse que eu tinha preferência por voar com ele se ele estivesse disponível, e ele estava. E o voo foi aquela beleza. Então ele ficava me corrigindo ali para eu manter 90 milhas, que era a velocidade indicada naquele treinamento, porque eu estava errado ao manter 89. Ele pagou 3 simulações de pane para aquele voo, quando o normal era apenas uma. Houveram correções enérgicas aos montes, sempre que eu variava apenas 10 pés ali do nível que a gente devia manter ali naquela altitude. E, inclusive, foi esse INVA que durante esse voo proferiu por diversas vezes a frase que se tornou um dogma para mim: você precisa ter mais agilidade. E como resultado de tudo isso, eu saí tremendo do voo e fomos ali para a hora do debriefing, que é o momento que o INVA faz toda a avaliação daquele voo que ele fez com o aluno. E levando novamente em conta o objetivo de eu ter escolhido ele, eu até falei ali na hora que ele foi iniciar a avaliação: não tenha dó, no que eu preciso melhorar. E a frase que ele disse, que em suma acaba resumindo todas as avaliações e comentários que ele fez ali naquele debriefing, é uma frase que até hoje eu me lembro em toda a sua sonoridade. Ele disse: então, Salles, você está voando bem para alguém que tem 10 horas de voo. Só que você já tem 20 horas de voo. Cara, eu queria ter visto minha cara naquela hora. Em resumo, eu saí ali do aeroclube naquele dia totalmente cabisbaixo, me sentindo um piloto de avião de papel. Mas funcionou. Depois daquilo eu comecei a retornar com as horas de nacelle com muito mais frequência. Comecei também a me dedicar mais ao estudo teórico,
Tanto que os outros INVAs com os quais eu voei posteriormente depois desse voo, e também eu já tinha voado com eles outras vezes, também comentaram que comparando os dois períodos, eu estava evoluindo com mais agilidade. Então vejam só, foi um tratamento de choque, o mal necessário, mas funcional. Agora, se o estilo de instrução desse INVA, assim, com várias correções enérgicas e tudo mais, se isso é correto, se isso é normal ou não, esse é assunto para outro episódio. O que eu cito nesse vídeo de hoje é que eu percebi que minha autoconfiança estava a um nível acima do normal e a solução que eu encontrei para aquele meu caso naquela época foi voar com um INVA que eu sabia que não teria dó de dar uns belos puxões de orelha. Tanto que, depois desse voo, eu até pedi para voar com ele novamente outras 2 vezes, incluindo a minha primeira navegação, que também foi um terror, mas também é assunto para outro episódio. Então, a moral da história é: a autoconfiança é algo que você veio conquistar através do seu treinamento de voo, mas assim como tudo na aviação, você também tem que saber administrar. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. O Canal Piloto faz parte da Bianchi, a rede com as maiores editora e loja de aviação do Brasil.